Boa noite, pessoal, boa noite, terça-feira, dia de vídeo. Eu aqui estou, de manhã não consegui mandar a gravação, estava completamente sem voz, mas agora estou aqui para trazer uma palavra para sua vida. E eu gostaria muito de falar sobre ressignifique o luto. E eu coloquei esse tema e algumas pessoas já me mandaram mensagem que gostariam realmente de ouvir sobre isso, de saber sobre isso. Pessoas que perderam um ente querido, alguém que a gente ama muito, e muitas vezes é difícil ressignificar o luto. Então a minha mensagem para você é essa: se você já passou por uma experiência assim, se você já perdeu alguém que você ama muito, ou se você conhece alguém que perdeu alguém e que muitas vezes é tão difícil lidar com o luto, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar aí o seu like, deixar os seus comentários, escreva aqui no vídeo se você já perdeu alguém que você tanto ama, se você já teve que enfrentar o luto e como que foi para você, como que tem sido para você. Esse mês de maio é mês das mães e muitas vezes essa data tão significativa, ela se torna uma data de tristeza para muitas pessoas. E por isso eu decidi trazer esse vídeo para você. Ressignifique o luto, ressignifique a dor, ressignifique a data. Então vamos ao vídeo. Em Eclesiastes 3:2, eu vou fazer uma pequena leitura que diz assim: tempo de nascer e tempo de morrer. Então nós temos o tempo de luto, o tempo que a gente vai perder pessoas que a gente ama e que nós não fomos criados para perder, nós não fomos criados para morrer. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para sermos eternos, assim como Ele é eterno. Porém a morte, ela veio como consequência do pecado. E aí nós começamos a habitar em um mundo onde nós nos tornamos seres mortais. E lidar com a morte é algo muito difícil. Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu perdi a minha mãe. E eu decidi gravar esse vídeo justamente porque agora, sexta-feira, vai completar 9 anos que ela se foi. E às vezes não é fácil passar por esta data, se lembrar desta data, voltar 9 anos atrás e ter algumas recordações. Mas o luto, para mim, ele precisou ser ressignificado. E por isso que eu quero trazer essa palavra para você, para te ajudar a passar por este momento, ou muitas vezes você sempre volta no ponto da dor. Existem 3 pontos que eu gostaria de falar para você. Primeiro, viva o luto. O luto, ele precisa ser vivido. O que acontece muitas vezes? Algumas pessoas perdem alguém que elas amam tanto e elas não se permitem viver o luto. Elas simplesmente acham que elas precisam ser fortes, que elas precisam vencer aquela dor, que elas não podem se entregar, e então elas não vivem o luto da maneira como ele deve ser vivido. O luto, ele precisa ser sentido. O luto, ele precisa ter dor, ele precisa ter choro, ele precisa ter tristeza e ele precisa ter um tempo. Se você não vive o luto, ele nunca tem um tempo de se encerrar na sua vida. Porque tem pessoas que vivem um luto eterno, porque elas não colocam um tempo para realmente viver o luto e encerrar o luto. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica aqui para te dizer que o luto ele tem que durar 1 mês, 1 semana, 2 meses, 1 ano. Eu não tenho como te dizer um tempo que esse luto precisa durar. Mas eu preciso te dizer, ele precisa ter um começo e ele precisa ter um fim. Você precisa sentir a perda, sentir a dor, mas entender que nós somos seres mortais. E através disso, você se reerguer. E através disso, esse luto findar. Uma vez me falaram assim: Clau, vai doer muito, mas depois
vai virar saudade. E a saudade, ela não pode doer. A saudade, ela traz aquele sentimento que você gostaria de ter a pessoa com você, mas ela não pode ser dor, porque se ela for dor, você ainda está em luto, você ainda não curou aquela ferida. Muitas vezes as pessoas têm uma cicatriz dentro delas, e essa cicatriz não é curada. E cada vez que você toca nesse assunto, cada vez que você fala para alguém que você perdeu o seu marido, que você perdeu a sua mãe, que você perdeu o seu pai, ou que você perdeu a sua esposa, ou que talvez você perdeu um filho ou uma filha, se você toca nesse assunto, ele traz uma profunda dor na sua alma. E muitas vezes você chora e não aguenta. Então esse luto, ele não foi efetivamente vivido da maneira como deveria. O meu luto, ele teve um tempo. Eu passei por 3 meses de luto. Eu passei por 3 meses de choro, de dor, de angústia. Mas foram 3 meses que eu entendi que eu precisei passar. E quando esses 3 meses se findaram, eu precisei também entender que o luto tinha chegado ao fim. E a vida, por mais frio que pareça o que eu vou te dizer, ela tem que continuar. Porque nós que estamos aqui, que temos ainda a vida, eu tenho certeza que a minha mãe ficaria muito triste de saber que eu parei a minha vida ou que eu me entreguei ao ponto de morrer também. Então nós temos que continuar. E aí eu vou para o segundo ponto. O primeiro ponto é que você viva o luto. E o segundo ponto é que você tenha pessoas. O que nos faz viver, o que nos faz sair de um cenário de luto, o que nos faz ter coragem para recomeçar, é você ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar a passar por este momento. E eu quero te dizer, não fique sozinho, não se isole, não guarde no seu coração aquilo que você está sentindo, não tenha vergonha ou não tenha receio de dividir com alguém algo que está no seu coração. O que acontece muitas vezes é que as pessoas em momento de luto, elas decidem se isolar, elas decidem ficar sozinhas e muitas vezes não querem compartilhar com alguém a dor que está esmagadora no seu coração. E muitas vezes a gente pode pensar, ninguém vai entender a minha dor, ninguém vai compreender o que eu estou sentindo, então não faz sentido eu dividir a minha dor. Mas eu quero te dizer, para que você ressignifique o luto, você precisa de pessoas. Você precisa ter alguém que você confie, você precisa falar sobre este assunto. Muitas vezes as pessoas falam, não toca nesse assunto com ela. Mas muitas vezes é necessário sim tocar neste assunto. Porque à medida que vamos falando, nós vamos sendo curadas, nós vamos sendo curados. À medida que eu falo da minha mãe, à medida desses longos 9 anos que eu sempre falei deste assunto, sempre foi cura para minha alma, sempre foi algo que me traz alegria, me traz felicidade de lembrar da pessoa que eu tive na minha vida. Então tenha pessoas. Eu me recordo que no meu momento de luto, de tristeza e de angústia, que parecia que para mim a minha vida tinha chegado ao fim, eu tive o meu marido ao meu lado, que não desistiu de mim, que me ajudou, que me amou, que ficou comigo e que todos os dias falava, amor, isso vai passar, isso vai passar. E aí eu tive amigos que me ligavam, que me visitavam, que estavam comigo, que me levavam para passear, que me levavam para me distrair. E às vezes você pode pensar, nada distrai a gente. Não, eu quero te dizer que sim, a gente se distrai sim, e faz muito bem você se distrair. Às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, acabou de perder o pai, acabou de perder a mãe, já está viajando, já está passeando. Não julgue alguém que esteja vivendo isso, porque realmente nós precisamos de uma distração. Nada disso vai apagar a nossa dor, nada disso vai apagar a importância da pessoa na nossa vida, mas eu sei que esses momentos vão nos fazer vencer o luto, vão nos fazer ressignificar o luto.
Agora, se eu me trancar dentro de um quarto, se eu me isolar de pessoas, se eu não quiser ter contato com ninguém, eu vou gerando feridas maiores ainda em mim. Eu vou gerando ainda mais uma lacuna e um luto eterno que eu não vou conseguir vencer. Então, tenha pessoas, fale sobre o assunto, converse, lembre da pessoa, fale dela, dele, traga à memória momentos bons que vocês viveram. Então, o primeiro passo é viva o luto e o segundo passo é tenha pessoas. Eu posso aqui dizer, e quero até ressaltar isso, o meu marido foi fundamental no meu processo de cura no luto. Esteve comigo em todo o tempo. Então tenha realmente um apoio, tenha realmente um pilar, tenha realmente alguém que vai te sustentar nesse momento. Alguém realmente físico, alguém realmente humano, alguém realmente que entende as nossas limitações, alguém que realmente sabe da nossa humanidade, das nossas fragilidades. Tenha pessoas. E o terceiro ponto é ressignifique. Aqui é o ponto-chave. E muitas vezes as pessoas falam para mim que elas não sabem como ressignificar uma dor. Elas não sabem como ressignificar uma história triste, um momento triste, um momento angustiante, um momento que você não gostaria de ter vivido e que por alguma razão você teve que enfrentar esse momento. E aí ressignificar é realmente eu falar sobre isso. Realmente eu me lembrar dos momentos bons. Eu não posso viver a minha vida pensando nos momentos que eu viveria com a minha mãe. Eu não posso viver a minha vida pensando como a minha mãe seria como vó do Nicolas. Eu não posso viver a minha vida como seria a minha mãe vendo eu conquistar as coisas que eu tenho conquistado, chegar nos lugares que eu tenho chegado e ficar imaginando como seria, porque todas as vezes que eu pensar no como seria, isso vai criando em mim uma lacuna, vai criando em mim uma dor, vai criando em mim uma ansiedade e uma necessidade de ter a pessoa aqui comigo. Mas quando eu penso sobre o que eu já vivi, o quão privilegiada eu fui, o quão agraciada eu fui pelo tempo que eu tive essa pessoa ao meu lado e os momentos que Deus me permitiu viver com ela, aí eu tenho gratidão no meu coração. Eu encho o meu coração de gratidão. Então eu tiro toda a dor, eu tiro todo o luto e eu coloco gratidão. Deus, comigo foram 29 anos. Eu queria muito mais, mas o Senhor me permitiu 29 anos. Então eu agradeço tanto a Deus por esses 29 anos. Eu agradeço tanto a Deus por momentos tão preciosos que eu pude ter. E aí você precisa enxergar quais foram os momentos que você viveu, quais foram os momentos que foram bons, o que teve de bom, o que teve de alegre, o que essa pessoa realmente representou para você. E você vai ressignificando a sua dor. Eu falei assim, que a gente precisa, ter pessoas. E aí, no processo de ressignificar, você precisa ter uma motivação para continuar. Quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, você precisa ter uma motivação para continuar a sua vida. Sabe, eu me lembro que no momento do velório da minha mãe, eu olhei para ela deitadinha ali e eu pensei, acabou, agora acabou, a minha vida acabou. Eu não tenho mais uma razão para continuar, porque eu olhei para o meu marido ao meu lado e eu pensei, ele é novo, ele é jovem, ele pode reconstruir a vida dele, mas a minha vida não, a minha vida aqui parou. E naquele momento eu não conseguia enxergar uma motivação para continuar a viver. E por conta dessa tristeza profunda que eu encontrei e me afundei, eu fui criando outras coisas. Então eu tive depressão, eu tive vários problemas de saúde,
as pessoas que estavam comigo naquele momento, naqueles 3 longos meses que eu vivi de luto, viram tudo o que aconteceu comigo. A perda de peso, a perda do apetite, a perda da vontade de viver, os meus cabelos que caíram tanto e ficaram tão pouquinhos, não era uma vontade de morrer, eu não tinha uma vontade de morrer, mas eu não tinha vontade de viver. É algo muito surreal. Mas foi isso que foi colocado no meu coração quando eu não encontrei uma motivação para continuar. E aí, como eu disse no segundo tópico, tenha pessoas. Eu lembro que um dia eu estava muito abatida, e eu lembro que eu estava em casa sozinha, e eu lembro que eu falei para Deus, eu preciso continuar, eu só não sei como, eu só não sei de onde eu vou encontrar essa força. E aí eu lembro que eu decidi assistir um testemunho no YouTube, e aquele testemunho foi o ponto-chave para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para me dar uma motivação. Por mais que eu nasci num lar cristão, por mais que eu nasci uma vida com Deus, as coisas terrestres, as coisas terrenas ficaram insignificantes, e para mim talvez a morte era a solução. Era estar com Deus, era estar com a minha mãe. E eu lembro que nesse testemunho da Bianca Toledo, ela ali em coma, ela começou a falar, mesmo que sem conseguir abrir a boca, mas na sua consciência, ela falava: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. E todos os dias ela falava isso na sua mente. A sua mente, porque ela não tinha a condição de falar. Ela estava em coma. E eu lembro que aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Porque eu falei, é verdade, eu conheço. Eu tenho um amigo, Espírito Santo, meu consolador. E eu preciso de você. Tenha pessoas. Meu amigo principal, meu amigo fundamental, o ponto-chave de ressignificar tudo na minha vida no luto foi o Espírito Santo. E aí eu lembro que todos os dias eu acordava e eu falava: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo, me mantém de pé, me traz uma motivação, me traga uma razão, me traga um consolo, porque parecia que aquela dor estava assim me esmagando. E depois já de consultas com psicólogos, psiquiatras e médicos, tudo que eu podia pedir era isso: Espírito Santo, fica comigo. E eu lembro que através dessa oração, através dessa declaração, todos os dias, algo foi gerado no meu coração. E brotou a vontade de gerar. A vontade de ser mãe, porque até então eu não tinha essa vontade. Até então eu não era mãe. E essa vontade começou a ser gerada no meu coração. E aí começou a ser uma motivação para eu ter saúde, para eu levantar da cama, para eu cuidar de mim, para eu cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar do meu jardim. E eu lembro que eu comecei nessa busca de ser mãe, de gerar. E o luto para mim, ele foi ressignificado exatamente quando eu consegui ser mãe. Quando eu consegui gerar, quando algo estava acontecendo no meu ventre, o meu coração estava sendo completamente sarado. Quando algo estava sendo produzido no meu ventre, o meu coração estava sendo preenchido de um amor sem fim. E toda aquela lacuna que existia no meu ser, ela estava sendo curada. Existia não somente o milagre da gestação acontecendo na minha vida, mas existia o milagre da vida literalmente acontecendo em mim.
desejo de viver, o desejo de sorrir, o desejo de continuar. O meu amigo Espírito Santo produziu em mim a motivação para viver. E aí o Nicolas chegou. E o Nicolas trouxe vida. O Nicolas trouxe o sentido para todas as coisas. E quando eu penso hoje na minha mãe, é inevitável às vezes não pensar, né, no amor que ela teria por ele. Mas eu me apego à super mãe que Deus me deu e à mãe que eu quero ser para o meu filho. Então o luto ele foi ressignificado através da ajuda do Espírito Santo na minha vida. E a minha mãe, ela faleceu justamente na semana do Dia das Mães, dia 6 de maio de 2013, dias antes do Dia das Mães. E eu lembro que até acontecer o milagre da vida, na minha vida, os dias das mães para mim eram sempre dias de tristeza, era sempre dias de falta. Mas aí o Nicolas chegou, dia 31 de março de 2016. 3 anos haviam se passado. E eu peguei a data do Dia das Mães e apresentei o meu filho no altar. Foi a data que eu encontrei para ressignificar tudo na minha vida. E o Dia das Mães, meu primeiro Dia das Mães como mãe, eu estava no altar apresentando o meu filho a Deus, consagrando o meu filho a Deus, agradecendo a Deus porque Ele me permitiu viver, agradecendo a Deus porque aquele luto, aquela tristeza, tudo aquilo tinha sido curado, ressignificado dentro de mim. E agora já são 6 Dia das Mães que eu passo. Esse vai ser o 6º, né? E todos eles para mim são um momento de muita gratidão no meu coração, porque eu consegui ressignificar toda essa história. Eu não, Ele, o meu amigo Espírito Santo. Então o primeiro passo é viva o luto. O segundo passo é tenha pessoas, e dentre essas pessoas, o amigo Espírito Santo. O terceiro passo é ressignifique datas, ressignifique a história, ressignifique a dor. Tem pessoas que perdem alguém que tanto amam, próximo ao Natal, próximo ao final de ano, e aí essas datas elas perderam completamente o sentido para você. Perderam alguém que você ama no Dia das Mães, na semana do Dia das Mães. E aí essa data ela te dói, mas ressignifique essa data. Faça dessa data um momento de alegria e de festa. Hoje, o Dia das Mães, não é mais para minha mãe, mas é para mim. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe do Nicolas. Eu sou a pessoa que foi curada. Eu sou a pessoa que foi ressignificada. E o meu vídeo para você é exatamente esse. Eu não sei se você que está me assistindo vai passar o seu Dia das Mães sem sua mãe. Se você que está me assistindo vai passar o seu Dia das Mães sem seu filho. Mas eu quero te dizer, essa data não pode ser uma data triste para você, mas que ela seja uma data ressignificada no seu coração. Que você transforme a sua dor em gratidão. Gratidão pelos momentos que você teve com a sua mãe, pelos momentos que você teve com o seu filho. Pessoas que geram e já perdem ali na mesma hora, mas de certa forma Deus te agraciou para ter essa vida, nem que foi por um instante. Então que você ressignifique essa data, que esse ano de 2022 não seja mais um ano de tristeza na sua vida, em nenhuma das datas do calendário.
mas que realmente sejam datas de gratidão a Deus. Deus, obrigado por ressignificar em mim toda a dor, todo o luto. E eu fiz questão de compartilhar com vocês essa história, porque essa história é real e ela aconteceu comigo. Hoje eu estou aqui dizendo que se você clamar, amigo Espírito Santo, Consolador, transforme a minha dor em consolo, transforme a minha dor em gratidão. Eu tenho certeza que Ele vai transformar. E desde aquele momento que eu falei todos os dias, Espírito Santo, fica comigo, eu nunca mais estive sozinha. Até hoje, Ele caminha comigo. E por vezes, quando a tristeza tenta me apertar, a saudade, esse amigo Espírito Santo vem e me consola. Que Ele seja o seu consolo, que Ele seja o seu amigo, que Ele seja o seu companheiro, e todas as vezes que for preciso que você fale, Espírito Santo, fica comigo. Essa é a minha palavra para a sua vida. Que todo esse sentimento seja ressignificado dentro do seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz. Um beijo da Clau.